Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta, 19ª aula, terceira parte dessa parte de diferenciabilidade de funções de duas variáveis reais, desta playlist, né, de funções de várias variáveis reais. Como eu falei já na aula 17 e na aula 18, foram as duas anteriores a essa, nós estamos dentro desse assunto diferenciabilidade, que na minha opinião é o assunto mais, digamos assim, com contas pesadas e resultados que nós temos que ter uma ideia de todos eles ao mesmo tempo. Eu estou dividido em várias partes, mas a ideia, vocês vão perceber logo que eu colocar a bancada para vocês aqui, é que necessariamente é uma continuação estrita da aula 1, parte 1, parte 2, perdão, da parte 1, parte 2, que é a aula 17, aula 18, entrando na parte 3, que é nessa aula 19. É importante reforçar que essas aulas de diferenciabilidade, todas elas acontecem ao mesmo tempo. Então, na aula 17, o que eu fiz? Eu apresentei a definição básica, para o vídeo não ficar muito comprido também, senão não terminaria nunca. Na aula 18, eu coloquei os dois primeiros resultados que garantem que uma função ela não é diferenciável. Nesta aula, nós vamos apresentar o primeiro resultado onde garante que a função é diferenciável. Tá claro? Então, vocês vão perceber que não é um resultado fácil de lidar, inclusive. E aí, na aula 4, a gente chega num resultado que, na prática, é o resultado mais, digamos, acessível para se mostrar que uma função é diferenciável. Então, vamos ver o que a gente tem até agora. Só estou me certificando, vai aparecer para a bancada para vocês aí. Bom, já apareceu, né? Pessoal, nas aulas 17 e 18, que são as duas anteriores, partes anteriores a esta aula, a gente viu a definição do que é uma função ser diferenciável, tá certo? Uma função ela é diferenciável se existir o epsilon e o epsilon 2 de tal forma que esse limite aqui, ele é igual a zero. Eu estou sempre reforçando essa definição porque é um limite difícil de lembrar de cabeça. Então, quanto mais eu mostrar, mais fácil vai ser para vocês memorizarem. Então, para mostrar que uma função ela é diferenciável, a gente tem que garantir que devem existir números reais epsilon e epsilon 2, de tal forma que este limite existe e dá zero. Pode ser que esse limite exista e não dê zero, aí ela não é diferenciável. Pode ser que esse limite não exista, aí ela não é diferenciável. Pode ser que nem existam epsilon e epsilon 2, aí não é diferenciável. Opa, mas espera aí. Não existir epsilon e epsilon 2 é justamente não existir as derivadas parciais, que, de acordo com a aula anterior, a gente já viu que não é diferenciável, tá? Lembrando que se a função é diferenciável, esse epsilon e epsilon 2 aqui, eles são exatamente as derivadas parciais em x e em y no ponto AB aqui em questão. Então, ó, o primeiro resultado que a gente viu foi esse daqui, que na verdade era um combo de dois resultados, né? Dado o teorema 1, que fala que se a função é diferenciável, então ela é contínua. Então, a negação dela falava o quê? Que se ela não é contínua, então ela não é diferenciável. Fizemos um exemplo na aula 18 anterior, mostrando que a função não era contínua num ponto, concluindo que ela não era diferenciável. Porém, vou reforçar isso nessa aula de novo, e eu vou falando isso quantas vezes for necessário quando eu estiver dentro do assunto de diferenciabilidade. Se você mostra que a função não é contínua, então você mostra que ela não é diferenciável. Agora, se a função é contínua, não significa que ela é diferenciável ou não. Ela pode ou não ser. Aí a gente passava para o próximo resultado. Se a função ela é diferenciável, então as derivadas parciais existem, né? Que eram os epsilon e epsilon 2. E de forma que a negação dela também era verdade. Se não existir as derivadas parciais, então ela não é diferenciável, uma ou outra, tá? Lembrando que pode ser tanto a de x ou a de y, que não existe, não dá um número. Na aula 18 anterior, a gente calculou a derivada parcial de x de um exemplo, era o exemplo 2, e o limite dava menos infinito. Necessariamente, menos infinito não é número, então o limite não existe. Logicamente, a derivada parcial não existia. Se a derivada parcial não existe, então quer dizer que a função não é diferenciável naquele ponto. Perfeito? Então, essas são as conclusões da aula anterior. Vamos seguir, então, com mais um resultado, que é esse daqui, e ele é bem pesado. Uma função ela é diferenciável em AB, vocês vão perceber que tem muito a definição aí agora, muito. Se existirem as derivadas parciais. Professor, mas peraí, o senhor acabou de falar para nós que a volta aqui não é verdade. Na aula anterior o senhor falou isso daí também. Que se a função ela é diferenciável, então as derivadas parciais existem. Mas o senhor está falando que existem casos onde as derivadas parciais existem e a função não é diferenciável. Sim, eu continuo afirmando isso. Só que dá uma olhada no que o Teorema 5 fala. Olha só.
A função ela é diferenciável se e somente se existirem as derivadas parciais. Então quer dizer que se as derivadas parciais existirem, ela é diferenciável? Não. Tá vendo que tem um E bem grande aqui? Além das derivadas parciais existirem, aquele limite do mal tem que dar zero. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia da existência e da não existência também. Eu vou tentar fazer um resumo rápido com vocês, depois ele está escrito e a gente vai passar por um dos itens de cada frase que eu vou falar, no sentido de existir ou não existir. Pessoal, o que é E de HK? E de HK é aquele numerador do limite, tá? E lembrando que o epsilon é a derivada em relação a x no ponto AB, porque aqui nós estamos diferenciável em AB, né? E o epsilon 2 é a derivada em y em AB. Ou seja, eu tenho que garantir que essas derivadas parciais no ponto AB existem e eu preciso me virar e calcular esse limite e mostrar que ele dá zero. É o que está escrito aqui. Por enquanto, é o único resultado que a gente garante a existência do limite e, consequentemente, que a função é diferenciável. E aqui agora eu quero tentar reunir com vocês todos os resultados vistos até agora, do 1 ao 5, pegando da aula anterior, junto com esse teorema 5, que é o resultado desta aula. Vamos lá. Qual que é o primeiro resultado? Pessoal, vamos por pedaços aqui, ó. Com a definição de diferenciabilidade e esses 5 teoremas, a gente chega a 5 conclusões a princípio. São 5 conclusões a princípio. Se uma das derivadas parciais, seja de x em AB ou de y em AB, não existir, então a função não é diferenciável. Isso daqui era o resultado do teorema 4. Tá meio fora de ordem aqui, mas não tem problema. É só para a gente relembrar os resultados, tá? Fora de ordem, não. São vários resultados que, tecnicamente, eu deveria pensar começando na contínua. Se ela não é contínua, não é diferenciável, tá? Se uma das derivadas não existirem, então não é diferenciável. Isso daí a gente viu na aula 18, né? Agora estamos na 19ª aula. Outro resultado. Se a função não é contínua no AB, ela também não é diferenciável. Ponto final. Agora, vamos juntar com o resultado da aula de hoje. Para provar que uma função é diferenciável em AB, o que o teorema 5 falava? É suficiente provar que existem as derivadas parciais de x e de y, não é ou, tá? Porque se uma não existir, a gente cai no caso 1 aqui, que ela não é diferenciável. E que o limite do mal lá existe, e além dele existir, ele tem que ser igual a zero. Repito, esse limite aqui, ele pode existir e dar 32. Pode dar 15, pode dar menos infinito, tá certo? Só que a questão é, se ele existir, quer dizer que ele é um número. Além dele existir, esse número tem que ser zero. Ou seja, tá aqui o teorema 5 de novo. O limite desta coisa tem que dar zero. Lembrando que o limite desta coisa, E de HK, ele é, na verdade, o F de A mais H mais BK, ou seja, é a definição. Tá certo? Então, a gente garante que as derivadas parciais existem, que é, na verdade, o epsilon 1 e o epsilon 2 que vão aparecer aqui. Calcula o E de HK com essa expressão maluca, calcula a norma, joga no limite, vê se o limite existe e dá zero. Se essas duas condições aqui acontecerem, então a função é diferenciável em AB. E se começar a acontecer, ao contrário. Suponha que as derivadas parciais existem. O limite existe, mas ele é diferente de zero. O que a gente conclui? Que ela não é diferenciável em AB. E a última situação. E se as derivadas parciais existirem e o limite não existir, pessoal, esse limite não existir significa que ele vai para menos ou mais infinito, tá certo? Porque quando ele existe, ele é um número. Se esse limite não existir, então ela também não é diferenciável. Tá claro? Estas são as 5 ideias lógicas dos resultados que nós temos até agora. Então, vamos reorganizar tudo, esses 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu só vou conversar com vocês e eu vou tentando identificar onde que está. Qual é a primeira situação? A primeira situação não é o número 1 aqui não, tá? Qual é a primeira situação que pode acontecer? Você dado uma função, você verifica se ela é contínua. Se ela não for contínua, não é diferenciável naquele ponto. Se ela for contínua, o que você pode garantir? Nada. Tá claro? A segunda situação, procura ver se as derivadas parciais existem. Se as derivadas parciais, uma delas não existir,
então não é diferenciável. Morreu o problema. E se as derivadas parciais existirem? Aí eu vou calcular o limite. Presta atenção que agora eu vou fazer o caso 3, 4 e 5 de uma vez só. Se o limite existir e for igual a zero, então é diferenciável. É o teorema 5. Se o limite existir e for diferente de zero, não é diferenciável. E se o limite não existir, não é diferenciável. Então, aqui agora a gente fecha o ciclo de como que a gente prova até então que uma função não é ou é diferenciável num ponto AB. E antes de eu ir para o único exemplo que a gente tem na aula, tá certo? O único exemplo que eu tenho aqui é esse recado aqui, ó, que eu quero passar para vocês. Cuidado, isso aqui agora eu só estou reforçando o que eu já venho falando na aula de hoje e nas aulas anteriores. Deixa eu pegar aqui quem são os teoremas 1 e 3. As contrapositivas dos teoremas 1 e 3, elas não são verdadeiras. Pessoal, contrapositiva é a famosa volta, tá? Eu tenho falado isso, agora eu estou formalizando. Eu falei várias vezes, agora eu estou formalizando, está escrito, está registrado o que eu já falei várias vezes. A volta não vale. A gente pode ter uma P que implica que, mas, cuidado, o que não leva no P. Tá? O que eu quero dizer? Cadê o nosso teorema 1? Quem que é P e quem é Q? F de XY é diferenciável em AB, é o meu P. Então, leva no Q. Ela é contínua. Contrapositiva seria assim. Se ela é contínua, então ela é diferenciável. Falso. Eu posso ter funções que são contínuas e ela não é diferenciável. Ou seja, mesmo que, dado, se ela é diferenciável, então ela é contínua, mas eu posso ter funções que são contínuas e não são diferenciáveis. Ou seja, o que não leva no P. É o que está escrito aqui, ó. Eu posso ter uma função que é contínua no ponto AB, mas não é diferenciável em AB. E a mesma coisa está no teorema 3. O teorema 3 fala, se F é diferenciável em AB, ó, é o famoso aqui, ó, o P, então existem as derivadas parciais em Q. Mas eu posso ter situações que existem as derivadas parciais x e y e a função não é diferenciável em AB. Então, toma cuidado, que é exatamente o que está escrito aqui nessa parte 2. Eu posso ter uma função f de xy, cujas derivadas parciais existem as duas, e ela não é diferenciável em AB. Tá claro? Eu só vou fazer um exemplo, que na verdade aqui tem um erro de digitação. Não é exemplo 2, é exemplo 1, né? Que é o único exemplo aqui dessa aula. Tá? Esse exemplo 1 aqui. Eu quero mostrar que esta função, olha só, ela é contínua no 0, 0. Se ela é contínua, ela pode ser diferenciável ou não no 0, 0. Se ela não fosse contínua, a gente já garantia que não era diferenciável. As derivadas parciais no ponto 0, 0 existem. Mas a f de xy não é diferenciável em 0, 0. Pela lógica do raciocínio que a gente fez ali agora há pouco, é o seguinte. A função ela é contínua, então ela pode ser ou não diferenciável. Se ela não fosse, não seria. As derivadas parciais no 0, 0 existem. Para que ela não seja diferenciável, agora eu tenho que cair lá no teorema 5. O limite E de HK sobre a norma de HK, de duas uma. Se existir, tem que ser diferente de zero, porque eu estou mandando mostrar que não é. Certo? Se o limite existir, não pode dar zero. Porque se o limite existir e der zero, é diferenciável. Ou se o limite não existir. Tá claro? Então, bora começar a fazer esse exemplo e... eu quero tentar adiantar o máximo que eu puder em algumas contas. Talvez, pessoal, esse exemplo, ele é um exemplo gigante, principalmente por causa do item C. Então, o item A e o item B, como são itens que a gente já viu corriqueiramente, eu vou mais rápido. Então, devemos mostrar... Eu quero mostrar que a função é contínua, né? Então, esse aqui é assunto lá da playlist de continuidade de funções de duas variáveis. Devemos mostrar que o limite da f de xy com xy tendendo a 0, 0 é igual a f de 0, 0. Ok? Lembrando que eu quero mostrar que é contínua no ponto 0, 0. Então, é isso que eu preciso mostrar. Ó, esse cara é o que eu sempre chamo de A, esse lado eu chamo de B. O A, tô fazendo bem rápido aqui, tá? Pra gente ganhar tempo na última parte. F de 0, 0 dá 0.
Então, eu tenho que calcular esse limite tem que existir, ele deve dar zero. Pois, afinal de contas, eu quero mostrar, eu estou afirmando que é contínuo. Então, não vai me ficar na dúvida, professor, esse limite existe ou não existe? Se ele afirmou que ela é contínua, então esse limite existe mais do que existir. Ele dá zero, porque tem que satisfazer a igualdade, já que é contínuo. O B. Não é difícil vocês perceberem que esse limite dá zero. Quer ver por quê? Ó? A minha f de xy aqui é x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado, tá? A minha f de x é essa, ó. A f de x é essa, x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que o xy, como ele se aproxima de 0, 0, ele não é igual a 0, 0. Isso eu posso escrever como sendo, ó, o famoso x sobre x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Por que eu fiz isso? O x ao cubo eu quebrei desse jeito, linha de raciocínio, porque eu acabei de mostrar, a gente lembra das nossas aulas de existência de limite, que esta função ela é limitada e que esta vai a zero. O produto de uma função que uma parte dela, o limite vai a zero e a outra é limitada, o limite é zero, né? Como o A é igual a B, vamos fazer assim, ó, como A é igual a B, f de xy é contínua em 0, 0. Bom, morreu o nosso primeiro problema. Fechou? Segundo, o que é para a gente fazer? Eu quero mostrar que as derivadas parciais, elas existem. Então, ó, item B. Quem que é a f de x no ponto 0, 0? Por definição de limite, isso aqui vai ser o limite de h tendendo a zero, definição de derivada parcial, que é um limite, melhor dizendo, tá? É o limite. Lembrando que o 0, 0 está fazendo o papel lá do AB, tá? Da definição. Então, ó, é o limite de f de a mais h, b, menos f de ab dividido por h. É a definição. Passando isso aqui a limpo, isso aqui fica limite de h tendendo a zero, de f de h zero, menos f de 0, 0 sobre h. Ok? Pessoal, f de 0, 0 dá zero. O próprio exercício deu, ó. F de 0, 0 dá zero. Então, esse limite aqui, ó, ele só vai dar limite. Ó, vou colocar aqui, acho que vocês vão ter condições. Esse cara aqui, ó, dá zero, tá? Eu tô falando que o limite vai a zero. Isso aqui é igual a zero porque o exercício deu. Então, só vai sobrar f de h0 sobre h. Agora, quanto que dá? Vamos fazer separado para não ficar muito carregado. Quanto que dá f de h0? F de h0 é... O h não é zero, então ela entra nessa parte da definição aqui. É h ao cubo sobre h... Pessoal, eu estou calculando f de h0. No lugar do x vai ser h, no lugar do y vai ser zero. Então, vai dar h ao cubo sobre h ao quadrado mais zero ao quadrado. Então, vai dar h ao cubo sobre h ao quadrado mais zero ao quadrado, que vai dar h ao cubo sobre h ao quadrado, que dá h, né? Então, ó, só para ficar mais fácil vocês identificarem, eu estou calculando isso aqui, ó. Onde a minha f de x no ponto 0, 0, ela dá o limite de h tendendo a zero. Olha que bacana. Quem que é o f de h? Ó, isso tudo é isso aqui, né? De h sobre h, que dá 1. Moral da história, o f de x igual a 0, 0, dá 1. Limite existe e deu 1. Feliz da vida. Bora fazer o f de y no ponto 0, 0. F de y no ponto 0, 0. É a mesma definição, vamos ganhar tempo, só que agora o incremento h está na entrada y. F de 0, 0 mais h é o famoso ó, AB, f de a, b mais h, menos f de ab sobre h. Isso dá o limite de h tendendo a 0 de f de 0h, menos f de 0, 0 sobre h. Ok? Esse cara aqui, eu já vou colocar de novo, vai dar o limite de h tendendo a 0, de f de 0h, lembrando que o f de 0, 0, né, isso aqui é igual a 0. Né? Isso aqui é o próprio exercício deu. Então, menos 0 sobre h. Agora, como que vai ficar? Como que fica
o f de 0h, que é o cara que aqui está no numerador, né? O f de 0h vai dar 0 ao quadrado sobre... perdão, gente, aqui vai dar... não, tá certo. Vai dar 0 ao quadrado, né? Porque f de 0h, a minha função, ó... Tá certo, não tá errado, não. Aliás, não é 0 ao quadrado, é 0 ao cubo, tá? Só vou trocar. Tudo bem que é 0, não daria problema, mas vamos colocar o correto. 0 ao cubo sobre 0 ao quadrado mais h, porque eu só estou substituindo agora por f de 0h. Tá vendo? F de 0h, troco o x por 0, y por h. Então, isso aqui vai dar 0 ao cubo, não ao quadrado, sobre 0 ao quadrado mais h ao quadrado, que dá 0. Donde, facilmente, agora a gente vê que o f de y, derivada parcial de y no ponto 0, 0, é o limite de h tendendo a 0, de 0 sobre h, que dá 0. Ou seja, a derivada existe e deu 0. Para x deu 1. Lembrando, ó, que esse valor 0 aqui, ó, né, esse valor 0 é justamente o valor do f de 0h, que está aqui no numerador, tá? Ó, 0h. Fechou? Bom, fizemos isso. Agora eu preciso mostrar que a derivada parcial, aliás, derivada parcial não, eu preciso mostrar que a função não é diferenciável em 0, 0. Pessoal, qual é a única forma que a gente vai conseguir mostrar que ela não é diferenciável em 0, 0? Para os resultados que a gente não tinha, direto, fácil, era mostrar que ela não era contínua, que não é o caso aqui, porque ela é contínua. Que uma das derivadas parciais não existiam, que não é o caso aqui. Ou seja, as duas derivadas parciais existem. Que é justamente a questão de não valer a contrapositiva. E eu vou mostrar que a função ela não é diferenciável no ponto 0, 0. Qual é a única forma? É mostrar de duas uma, que o limitão do mal lá existe e não dá 0, ou ele não existe. Então, para mostrar que ela não é diferenciável, a pergunta é, existe o limite? Quem é o limite? É o limite de HK indo para 0, 0, de E de HK sobre a norma de HK. É a pergunta. Existe esse limite? Se existir, olha só como é importante a entender o sentido lógico da coisa. Certamente teremos que esse limite do mal de E de HK dividido pela norma de HK é diferente de 0. Por quê? Porque se for igual a 0 é diferenciável. É o teorema 5. Se as derivadas parciais existirem e o limite existir e der 0, é diferenciável. Como eu já pedi para mostrar que não é diferenciável, então de duas uma. Ou o limite não existe, e se existir o limite, ele não dá 0. Tá? Ele vai dar outro número. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ganhar tempo. Tá? Eu vou ganhar tempo porque agora a gente tem muita conta para fazer, que é justamente pegar e calcular todas essas parcelas que estão aqui, calcular o limite e verificar se esse limite não existe. Como tem muita coisa aqui, eu já vou colocar o resultado pronto, tá? Pra gente ganhar tempo, porque senão a gente vai sair daqui nunca mais nessa videoaula. Então, ó, veja bem. Primeira coisa que eu vou calcular com vocês aqui é o seguinte, eu vou colocando umas folhas pra gente enxergar o que está acontecendo. Dá uma olhada. O que é o E do HK? O E do HK é o cara que está em cima do limite. Então, primeiro eu vou calcular ele, que é justamente, ó, vamos pegar aqui a folha do começo da aula de hoje, ó, que é justamente o numerador do limite. Depois a gente vai calcular a norma, depois a gente vai calcular o resultado de cima pelo de baixo, calcular o limite, e aí vai verificar se ele existe ou se ele existe ou não existe. E se ele existir, se ele tem que dar diferente de 0. Beleza? Então, ó, veja bem, f de A mais H, B mais K, menos f de AB, ε1H, ε2K. Ok? É o que está aqui. Só que o nosso ponto é 0, 0. Então fica f de A mais H, f de B mais K, menos f de AB, menos ε1H, menos ε2K. Só passei a limpo. O que dá 0 mais H? É H. 0 mais K é K.
Quanto que dá f de 0, 0? O próprio exercício deu 0. Quem é ε1 mesmo? Quando a gente pega e garante a existência, o ε1 é a derivada no ponto 0, 0 de x, vezes h. Quem que é o ε2 mesmo? É a derivada de y no ponto 0, 0 vezes k. Quanto que dá f de hk? Uai, se a minha função é x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ser substituir x por h e y por k. Professor, mas quem garante que não é zero? Simples. Porque aqui, h e k, a gente vai jogar no limite. Lembra disso? Se eu vou jogar no limite, o h e o k não são iguais a zero. Eles estão se aproximando de zero. Então, é a parte da função onde é diferente de zero. Então, fica h ao cubo sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Menos zero não vai entrar, menos. Quanto que deu a derivada de x no ponto 0, 0? 1. Vezes h, menos 0 vezes k. Porque essa derivada no item B deu 0, né? A derivada em x deu 1 e a derivada de y deu 0. Passando a limpo, o que que deu? Deu h ao cubo sobre h ao quadrado, mais k ao quadrado, menos h. Dica de vida. Tenta colocar isso daqui no numerador só, porque como você vai fazer uma divisão pela norma, depois tem algumas coisas que dá para simplificar, ou não. Talvez dê certo ou não, mas a via de regra é, coloca tudo no numerador só. Foi o que eu fiz, ó. Coloquei no numerador só, vai dar h ao cubo vezes 1 menos isso vezes isso sobre esse cara aqui. Coloquei todo mundo no mesmo denominador comum. E aqui eu fiz a distributiva, fica h ao cubo menos h ao cubo menos h k ao quadrado, ok? E o h ao cubo vai cancelar com h ao cubo, só vai sobrar o quê? Menos hk ao quadrado sobre hk quadrado. Perfeito? Esse foi o resultado desse pedaço aqui. Continuando, o que eu preciso calcular aqui agora? Eu preciso calcular a norma do hk, que é o que está no denominador. Esse é bem rápido. Norma de um vetor, porque esse aqui tecnicamente é um vetor no R2, em termos do sentido de álgebra linear. Qual que é a norma do hk? É a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Pessoal, lembrando que a norma do hk é a distância do ponto hk ao ponto 0, 0. A gente já falou isso em alguma aula anterior aí também. Então, isso aqui é a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Quanto que dá, então, o e de hk dividido pela norma do hk? É o que a gente achou na etapa anterior, dividido por isso daqui. Na verdade, aqui é elevado a meio, tá? Esqueci o elevado a meio aqui. Aliás, mentira. Tá certo aqui. Eu já fiz uma etapa de uma vez só. É isso daqui, isso. Veja bem, acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer aqui. Eu vou fazer um rascunho, porque eu já saí multiplicando pelo inverso da segunda. O nosso e de hk, ele dava menos hk ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Eu vou dividir tudo isso pela norma do hk, concordam? Então, isso fica dividido pela raiz quadrada disso. Moral da história, conserva a primeira e multiplica pelo inverso. Vou fazer assim, ó, tá? Multiplica pelo inverso da segunda. Foi o que eu fiz aqui, tá? Ó, para vocês não se perderem, eu acabei fazendo aqui no rascunho. Isso daqui vai dar isso. Aí eu juntei tudo numa fração só e tentei ver se eu conseguia fazer um bem bolado. O bem bolado que eu fiz, pessoal, é que eu cheguei exatamente nisso e não consegui simplificar mais nada. Tá claro? Isso daqui eu não consegui simplificar mais nada. Veja bem agora qual que é a estratégia. Você está vendo que eu vou recorrer a uma aula anterior, que no caso agora é calcular um limite. Eu preciso verificar se esse limite aqui, o e de hk sobre a norma de hk, ele é um limite que eu estou procurando. Deu essa função do mal aqui, ó. Limite de hk disso dividido por isso é o limite disso que eu acabei de encontrar. Eu vou chamar tudo isso daqui de uma função g de hk. Precisa disso? Tecnicamente não, tá? Mas eu quis chamar de g de hk para mostrar para vocês que todas as contas que eu fiz aqui agora recorre a simplesmente bem entre aspas, a calcular o valor desse limite, ou verificar se esse limite existe ou não. Então agora, daqui para frente, ó, tudo que eu fiz daqui para trás foi apenas para poder chegar neste limite aqui, desta função que eu estou chamando de GHK, onde, na verdade, a GHK é o E de HK dividido pela norma de HK, tá? É exatamente isso. Agora eu preciso calcular esse limite. Calcular limite, a gente teve várias aulas na playlist de como se calcula limite. Será que esse limite dá para ser escrito como produto de uma limitada como a que vai para zero? Será que esse limite não existe? Porque é uma possibilidade, né? Se o limite não existir, não é diferenciável.
tá? Que é o caso do limite particular nosso aqui. Então, tudo isso daqui agora, a gente vai correr atrás. Eu já vou adiantando para vocês que esse limite, ele não existe. O que que eu fiz? Olha só. Eu peguei a curva C1, H igual a K. Lembrando que aqui não é X, Y, tá? É H e K. Ok? Então, G de HK, ok? Dada a curva C1, curva ou caminho, tá, gente? Tanto faz. C1 é igual a HK. Quando o H for igual a K, né, a gente vai ter isso aqui, ó. O limite da G de HK, que é esse cara do mal aqui, indo a 0, 0, na curva C1, ele é o limite de H indo para 0 com, aqui no caso, H igual a K, tá? Que eu esqueci de colocar aqui, com H igual a K. Se o H é igual a K, então o que que eu fiz? Ó, ou K igual a H, que seja, eu mantive o H, o K é igual a H, então eu troquei o K por H, então fica H ao quadrado, sobre H ao quadrado, mais H ao quadrado, raiz de H ao quadrado mais H ao quadrado. Bom, aqui vai dar menos H ao cubo, só passei tudo a limpo. Mais 2H ao quadrado, mais 2H ao quadrado, raiz de 2H ao quadrado. Prestem atenção no que eu fiz aqui. Tá vendo que tem um módulo aqui? Por quê? Veja bem. Esse H ao cubo vai cancelar com esse H ao quadrado. Vai sobrar só o menos H aqui no numerador e esse 2 vai embora. Tá vendo que aqui tá a raiz de 2H ao quadrado? Rascunho de novo. O que dá raiz de 2H ao quadrado? É a raiz de 2 vezes a raiz de H ao quadrado. Mas presta atenção. H está tendendo a 0. Em nenhum momento eu falei que o H é um número positivo ou um número negativo. Concordam? E mais do que isso, aqui agora eu tenho um limite apenas de H. É como se fosse uma única variável, que é o H, porque o K sumiu. Tá claro? Moral da história, isso fica raiz de 2 vezes o módulo de H, porque quando você cancela raiz com quadrado, tem que sair o módulo. E é onde dá esse cara aqui. 2, que já existia, raiz de 2 que sai daqui, o H ao quadrado some com H ao cubo aqui, como eu já tinha avisado, e a raiz quadrada de H ao quadrado é o módulo de H. Todo esse limite, presta atenção aqui agora, eu chamei ele de alfa, tá? Eu poderia chamar de qualquer coisa, é apenas uma identificação apenas. Esse limite é um limite do cálculo 1 agora. Por que ele é um limite do cálculo 1? Na verdade, todas as vezes que a gente pega um caminho, ele se torna um limite de cálculo 1. Podem perceber que uma das letras some, só fiquei uma. Como isso aqui é um limite de uma única variável, é como se aqui eu tivesse um limite de uma... Vou chamar de f de h. É o limite de uma f de h com h tendendo a 0, onde a f é essa daqui. Esse limite não existe. Esse limite não existe. E esse limite, na verdade, é esse, que é um limite dado por uma curva deste limite, que é este limite de GHK, que na verdade é o limite da diferenciabilidade do nosso problema. Então eu peguei e calculei tudo isso para poder chegar nessa GHK, e aí eu peguei um caminho, uma curva, e cheguei neste limite. E agora eu quero estudar esse limite como cálculo 1 mesmo. Sabe por que esse limite não existe? Veja bem, como que a gente prova que um limite não existe lá do cálculo 1, função de uma variável? Pega pela direita e pega pela esquerda, porque aqui só tem o H, não tem HK mais, tá, pessoal? Só tem H. Então eu faço H pela direita e H pela esquerda. Quando você vem pela direita, vir pela direita do zero quer dizer que o módulo de H é o próprio H. Definição de módulo, ó. Módulo de alguma coisa é a própria coisa se a coisa é maior do que zero. E maior ou igual, às vezes, né? E menos H se o H é menor do que zero. Certo? Isso aqui é a definição de módulo. Como você está vindo a zero pela direita, o H é positivo. Certo? Quando você está vindo a zero pela esquerda, o H é negativo. Tá? Vir pela direita é aqui. Vir pela esquerda é aqui. Isso é rascunho, como eu falei. Quando você vem pela direita, o módulo do H é o próprio H, pois afinal de contas você tem H maior do que zero. Então H maior do que zero, o módulo de H é o próprio H. Corta o H de cima com o H de baixo, o que que deu? Deu menos 1 sobre 2 raiz de 2. Concordam? E quando você vem pela esquerda? Quando você vem pela esquerda, o módulo do H é menos H. Porque quando o H é menor do que zero, olha aqui de novo, quando o H é menor do que zero, o módulo do H é menos o número. Matemática básica aqui agora.
Módulo do H é menos H, porque eu estou vindo a zero pela esquerda, pois afinal de contas, vir pela esquerda, o H é menor do que zero. Corta o menos com o menos, o H com o H, sobra 1, 2 raiz de 2. O que aconteceu? Os limites laterais deram diferentes. Esse é negativo, esse é positivo. Tá certo? Ou seja, o limite pela direita, vou até tirar essa folha daqui, o limite pela direita é diferente do limite da esquerda, donde, olha só, o limite de G de HK, pela curva C1, só passei a limpo, era aquele limite que a gente acabou de calcular. Esse limite não existe. Esse limite não existe. Se esse limite não existe, eu já encontrei uma curva que garante que o limite de G de HK não existe. Mas quem que era o limite de GHK? O limite de GHK era esse limite aqui, que é esse limite aqui, que é justamente o limite do nosso problema lá do começo da aula. Limite, se existir, tem que dar zero. Já não existe esse limite, quer dizer que a função ela não é diferenciável. Então, conclui-se, portanto, que a função não é diferenciável em 0, 0. Por que que eu peguei esse exemplo e eu vou colocar o enunciado, só preciso achar aqui, do exemplo de novo, pessoal? Por que que eu quis pegar esse exemplo para mostrar para vocês? Porque, olha só, eu tenho que a função é contínua, eu tenho que as derivadas parciais existem, mas a função não é diferenciável. Então, cuidado. Se ela não é contínua, é para forçar e fechar a nossa aula já de agora. Se a função não é contínua, você garante que não é diferenciável. Se ela for contínua, você não garante nada. Se as derivadas parciais, uma das duas, não existirem, você garante que não é diferenciável. Mas se as duas derivadas parciais existirem, você também não garante nada. Porque eu acabei de mostrar para vocês um exemplo que a função é contínua no 0, 0. Existem as derivadas parciais no 0, 0, mas ela não é diferenciável no 0, 0. Tá claro? Na aula que vem, já interrompendo aqui a apresentação para vocês, e apenas para finalizar, na aula que vem, a gente vai focar num resultado que a gente consegue sintetizar praticamente todos os 5 resultados, tecnicamente, em um só. Tá claro? Que a gente vai fugir desse limitão do mal aí. Se a gente consegue fugir desse limite do mal, esse E de HK sobre a norma de HK, com o HK indo para zero e ele tem que dar zero ainda, sabe? Então, vocês viram que dá contas muito pesadas, tá claro? Então, nesse sentido, o que a gente vai fazer na aula que vem é o último resultado, que eu vou chamar de Teorema 6, que mostra uma forma, digamos, mais tranquila para se mostrar que uma função é diferenciável. Que não é, a gente já tem 2 resultados, que é não ser contínua e não existir pelo menos uma das derivadas parciais. Agora, para mostrar que ela é contínua, que ela é contínua não, que ela é diferenciável, sem precisar calcular aquele limite do mal ali, a gente tem um outro resultado. Esse resultado, ele tem bastante conta, mas ele tem, digamos, umas contas, vamos colocar assim, mais comportadas. Seja lá o que significa isso, ok? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula para a gente fechar esse ciclo de aula de diferenciabilidade de funções de 2 variáveis. Perfeito? Então, grande abraço. Nos vemos em breve na nossa próxima aula dessa playlist. Valeu, pessoal. Te vejo em breve.